Douglas Fernando Fabian, tenho 32 anos, sou economista. O Douglas é um jovem, nem tão jovem mais, né? Vim do Rio Grande do Sul, brinco que sou um nômade do Brasil, porque eu já andei em alguns cantos aqui do Brasil. Eu gosto muito de trabalhar, como hobby, assim, eu adoro viajar, sou apaixonado por viajar, eu acho que aí vem um pouco do meu lado de querer buscar minha cidadania. Já conheci 37 países, realmente é uma coisa que faço com gosto. Olha, eu acho que agora ficou bem latente a diferença de ter o passaporte ou não agora na minha viagem para a Austrália. Foi no final do ano passado. Fui eu e mais 4 amigos, eu era o único que tinha esse passaporte italiano. Então eu fiz o visto um e-visa, que eu preenchi ele em 15 minutos. E assim que eu terminei de preencher, eu recebi a aprovação. E aí os meus amigos, por exemplo, teve um amigo meu que fez quase 40 dias foi para aprovar. Tipo, teve que contratar uma empresa para revisar o visto dele, porque senão ele não ia aprovar. Então eu acho que essa foi uma das coisas que me fez bastante diferença. E nessas andanças, teve uma vez curiosa que durante a pandemia eu fui fazer, eu fiquei 8 meses rodando o mundo ali mais pro final da pandemia, e eu saí de Londres pra Grécia e eu senti muita falta do passaporte italiano quando eu cheguei na Grécia e olharam pra mim e disseram assim: cadê o convite da embaixada? Eu falei: como assim convite da embaixada? Eu sou brasileiro, não preciso de convite da embaixada. Não, tudo bem, eu sei que você é brasileiro, mas nós estamos na época do Covid, brasileiro tá proibido de entrar aqui. Aí eu falei: e aí, o que eu faço agora? Aí eu perguntei pra ele se tinha alguma outra forma. Ele falou: se você tiver algum passaporte europeu, uma cidade ou uma residência fixa na Europa. Aí no final das contas, eu brinco que eu usei meu sorriso Garfield. E aí eu consegui, fui pra salinha, fiquei na salinha, passei um maior sufoco, achei que ia ser deportado, mas aí o cara acabou me deixando entrar na boa vontade, ele não tinha obrigação de me deixar entrar. Então naquele momento eu falei: poxa, se eu já tivesse com meu passaporte em mãos, não teria tido esse problema. Olha, não faz muito tempo que eu peguei, né? Então, logo que eu peguei ele acho que em agosto do ano passado, e aí em setembro eu fui para Paris. Então, eu cheguei em Paris. Então, muito mais prático. Se eu chegar, a fila da imigração não tem, né? Então, é o eletrônico que você passa e coloca ali, ninguém te questiona se você trouxe o dinheiro suficiente, onde você vai ficar, onde você não vai ficar. Então, foi prático. E aí, depois eu acabei indo de Paris, eu fui para Londres. Então, em Londres também foi bem mais tranquilo de entrar, né? A mesma situação que Paris e essa da Austrália. Foram as 3 viagens que eu fiz depois que eu peguei o passaporte. Lá não tem uma fila diferenciada para europeu, não, como é na Paris. Mas, por exemplo, eu entrei com 0 perguntas. Foi pegar o meu passaporte e welcome. Os meus amigos não. Tipo assim, muita pergunta. Tipo, onde você vai ficar? Quanto dinheiro você trouxe? É um pouco triste, mas é a realidade, entendeu? Então, tipo, eu acho que tinha uma dúvida muito maior se o brasileiro ia ficar lá do que eu como italiano. Então, foi muito prático. O dia que eu cheguei com a minha amiga, eu fiquei cerca de 45 minutos lá fora esperando ela, porque ela foi revistada, ela teve que explicar tudo, coisas que eu não passei. E aí eu acho que o lado muito bom e vantajoso do passaporte é ter esse poder de escolha. Se amanhã eu quiser, se amanhã aparecer uma oportunidade interessante de trabalho lá, não é algo difícil, é algo muito fácil. A gente está falando de mais de 27 países que a gente pode morar com essa facilidade. E eu, por exemplo, não sabia, mas com o meu passaporte italiano, até 35 anos de idade, eu posso morar 1 ano legalmente na Austrália, com direito a postergação e direito a trabalho. Não é a minha intenção morar fora, mas se em algum momento isso acontecer, seria bacana. Por exemplo, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, por exemplo, para o brasileiro conseguir um green card lá, um visto, você tem que fazer um investimento de $500 milhão. Para um italiano, são $100 mil. Então, você tá falando de $400 mil a menos se eu quisesse conseguir um green card nos Estados Unidos. Acho que ter essa possibilidade, por mais que eu não vá fazer ela hoje, ter essa possibilidade de levar ela para a família, para o futuro, é muito bacana. Tem um primo, por exemplo, que eu indiquei, que agora foi estudar na Itália. Então, existe essa possibilidade também de estudar, de você querer, por exemplo, um tratamento médico, também a gente consegue ter, com acessibilidade. Então, eu acho que essas são as vantagens que vão muito além da viagem. Óbvio que a viagem é legal, é muito bacana, mas é um ponto muito pequeno se a gente olhar o contexto do todo que a cidadania proporciona. Então, quem veio da minha família é meu tetravô.
o nome dele é Pasquale Fabian. Chegou no Brasil, se eu não estou enganado, depois eu posso conferir, em 1882 e ele nasceu em 1852. Então ele chegou aqui com 30 anos de idade. Como é que eu descobri, como é que eu soube disso, dessa história? Eu tenho uma precursora na família, tá? Que lá em 1990 e alguma coisinha, ela foi morar na Itália e ela fez a cidadania. Então ela buscou todos os documentos, ela encontrou por ela mesma naquela época e ela fez a cidadania. Só que o que aconteceu? Em determinado momento ela mudou da Itália de uma cidade para outra e aí ela tinha muitas coisas e ela pegou e contratou um container para mandar algumas coisas pro Brasil. E nessas coisas tinha os documentos. E em tese ela mandou esses documentos pro Brasil. Esse container foi extraviado e esses documentos nunca chegaram no Brasil. Então toda vez que a gente ia falar da cidadania, todo mundo dizia assim, mas não tem mais como fazer, porque a gente não sabe onde estão esses documentos. A Geno, que perdeu quando ela mandou no container. Essa história sempre ficou ali pra mim, não tem como fazer, não dá. E aí a gente foi olhar, e eu na época pesquisei e tudo mais, e percebi, meio que fui desistindo. A minha motivação na época foi sim morar fora. Eu tinha muita vontade lá, na época da faculdade, eu queria ir morar na Europa. Sempre quis e sempre tive a Europa ali. Eu acho que esse chamado das raízes é algo que sempre existiu comigo. Aí chegou uma hora que eu falei, não é possível, tem como, vamos procurar, vamos encontrar. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas. Então naquela época eu falei assim, vou entender como é que faz. Eu descobri os 3 métodos de fazer, que seria pelo consulado, indo morar lá e pela via judicial. E aí eu comecei a procurar por mim mesmo os documentos. Então eu encontrei boa parte dos documentos. Aí chegou um determinado momento que eu falei, acho que eu preciso de ajuda. Mas eu acabei chegando lá com a Mariana e foi excelente o atendimento. E assim, boa parte dos documentos eu já tinha, mas ainda faltava um documento de matrimônio, que era essa questão que a gente estava achando complexa. E aí a gente finalizou ali essa questão do matrimônio, que era o único elo que faltava. Eu tinha uma preocupação muito grande na época com toda a parte de correção, porque o nome, quando você pega o primeiro documento da Itália, é Fabian com 2B. O nosso Fabian atualmente é um único B. E teve algumas variações, por exemplo, que são Fabiane, ou Fabiane com 2 Bs, ou Fabian com um M no final. Tem algumas variações que foram acontecendo por erros de cartório. E essa era uma das minhas preocupações dentro do processo. E aí acho que isso foi um ponto muito legal que a cidadania trouxe para mim que eu não sabia, que era que no processo judicial isso não faria tanta diferença, porque a gente estaria falando de algo que o juiz compreende, dado todo o histórico de quantos anos a gente está falando essas pequenas alterações. Eu gosto muito, eu acho que sou de uma geração que gosta de fazer as coisas de forma tecnológica e rápida, né? E não ter a dificuldade de ter que ir fazendo as coisas presencialmente. Eu acho que isso é algo que é muito relevante. Então, desde o banco e tudo mais, eu prefiro resolver as coisas de forma online. Quando eu entrava lá no aplicativo, você tinha todas as etapas, então você sabia exatamente qual era a próxima etapa, quantos dias era o limite para aquela etapa, como é que ia acontecer. Então acho que desde o apostilamento, da tradução dos documentos, até o julgamento, a decisão do juiz e o reconhecimento na comune. Eu também quero destacar muito o atendimento de pessoas. A Mariana, para mim, ao longo do processo, foi absurdamente perfeita, assim. Ela nunca me deixou sem resposta, sempre tirava todas as minhas dúvidas. Acho que a confiança que a companhia traz. Fiz uma reunião com o advogado, quando a gente reuniu todos os documentos, a gente conversou sobre o processo. Durante o processo, ele me trouxe os pontos, eu sempre sabia o que ia acontecer, qual que era o próximo passo, o que faltava acontecer, qual que era o prazo legal, o que poderia ser feito se o prazo legal não fosse cumprido, porque sim, a gente está lidando com a justiça de um país, a gente sabe que prazo é uma coisa, né, que não é nem sempre certa. Então, por exemplo, a gente não deu tanta sorte na comune, que o meu antenato veio, porque ela demorou muito mais do que o prazo legal, mas, por exemplo, teve um processo de apoio da cidadania, mandando um documento para a comune, dizendo, olha, já estourou o prazo legal, e aí, cadê a solução do problema? Então, acho que toda essa jornada, por mais que o aplicativo tenha sido muito legal, toda essa jornada de pessoas, de contato, de respeito, dentro da dúvida, eu nunca fiquei sem uma resposta. Eu acho que esse processo foi muito bacana. Eu acho que o respeito, o contato e sempre a comunicação muito fluente.
E aí essa que foi uma curiosidade que a gente descobriu. Por quê? Eu achava um documento de matrimônio na Itália, mas que o Pasquale era casado com uma outra pessoa que não era a pessoa que eu encontrava nos documentos dos filhos como mãe, que é a Angela Caon. Então, assim, nos documentos do Gabriele, que é o nascido no Brasil, mas o precursor de toda a família, né, que é o filho dele, do Pasquale, que nasce no Brasil, a mãe era a Angela Caon. Mas quando a gente procurava os documentos na Itália, a gente achava o Pasquale casado com outra mulher. E aí a gente falou, cara, não deve ser o mesmo Pasquale. E aí isso gerou um certo medo, receio, porque se não for o mesmo Pasquale, eu não consigo provar essa linhagem, então como é que a gente vai fazer? E aí foi onde entra a Ceremonia for You, e aí a gente acaba depois encontrando o documento do casamento do Pasquale com a Angela Caon. E aí a gente descobre que ele ficou viúvo. E, inclusive, parece que ele teve um filho desse primeiro casamento. Então ele ficou viúvo nesse primeiro casamento, teve um filho, casou novamente, e aí ele vem pro Brasil com o sogro dele, com o pai e a mãe dele. E aí quando ele chega no Brasil, logo que ele chega no Brasil, nasce o Gabriele. Eles vão para o Rio Grande do Sul, então tudo isso a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, nessa pesquisa eu encontrei um documento no acervo da Prefeitura de Caxias do Sul, é um documento de compra de terra. Então, por exemplo, a gente encontra qual é a terra que eles compraram lá no Rio Grande do Sul, qual era o lote, qual era o registro, toda essa parte que foi bem bacana de descobrir da história que a gente não sabia. Alguns dias antes da pandemia, eu fui de férias com os meus pais para o interior do Rio Grande do Sul, que a gente já tinha feito umas férias na Argentina, na vinícola, a gente gosta muito de vinho, e aí a gente foi passar umas férias ali em Gramado, Canela, na região, e aí eu acabei aproveitando e indo nos cartórios lá. Foi bem legal, inclusive, porque conforme a gente andava lá na região, a gente vê algumas placas no interior de associado, por exemplo, de cooperativa, tem uma placa, aqui um associado da cooperativa X, aí tinha o sobrenome, Fabian, entendeu? Então tinha muita gente lá. A gente acabou, inclusive, descobrindo uma vinícola, e aí, chegando lá na vinícola, a gente conversou com o dono da vinícola e a gente descobriu que a gente é primo, óbvio, né? Não era tão próximo ao primo, mas a gente é primo. Daí ele contou algumas coisas também que a gente não sabia. Afinal, ele tem a vinícola nas terras que o Pasquale comprou lá. Então, ele ficou com essas terras, a parte da família ficou com essas terras. Então, ele contou uma coisa, por exemplo, a maioria dos imigrantes italianos que vinham, às vezes eles vinham em busca de uma nova condição de vida e eram pessoas de menos poder aquisitivo na Itália. Que a gente descobriu que a nossa família não. A nossa família era uma família de relativamente alto poder aquisitivo da Itália, que veio pro Brasil muito na questão da oportunidade e comprou muitas terras. Então, muitos italianos que vieram ganharam terras do governo. Eles não, eles compraram terra. A gente descobriu até que eles tinham um apelido, que era Conte, que era porque eles sentavam todos os filhos no final do dia para contar o dinheiro. Então, o apelido deles era esse. Pena que não passou, ainda não estão na mesma época, mas isso foi uma coisa engraçada que a gente acabou descobrindo, enfim. Eu acho que o momento da transcrição não me marcou tanto quanto o momento do julgamento. Porque, por mais que a cidadania já tinha falado pra mim que as diferenças nos nomes ali não faria tanta diferença, o julgamento foi um pouco antes da decisão da grande naturalização. Então existia um medo do que, nossa, talvez não vai rolar, talvez o governo italiano recuse. E aí eu acho que o dia do julgamento foi um dia que eu lembro que eu acordei. O julgamento era como se fosse tipo 11 horas da manhã da Itália. Aqui no Brasil são 5 horas a menos, então eu acordei já mandando mensagem. E aí, o que aconteceu? Como é que foi o julgamento? Deu certo? Não deu certo? Então aquele dia eu lembro que foi um dia de bastante ansiedade e foi muito positivo eles dizerem, olha, aparentemente deu tudo certo no julgamento, mas ainda não saiu o resultado, tem 30 dias para sair o resultado. E aí quando saiu o resultado eu lembro que foi um ufa, que alívio. E aí eu acho que outro dia muito marcante foi o dia que eu peguei o passaporte mesmo, que saí de lá com o passaporte em mãos, enfim, saí no mesmo dia, então eu acho que esse é uma coisa que foi muito bacana. 10 de agosto de 2023, então foi dia 10 de agosto de 2023, eu peguei o passaporte em mãos e saí. Eu lembro que no dia eu abri um vinho aqui em casa, um vinho italiano, pra comemorar, tirei algumas fotos e foi bem bacana. E aí foi logo em setembro, eu fui pra Paris, então logo ali na sequência eu já usei já. Então, eu nasci lá em Erechim, uma comunidade toda assim ao redor era toda italiana. Então a gente nem assim imaginava que tinha outras descendências, sabe? Nasceu no Brasil, mas
Eu ouvia falar da Itália, sabe? Mas nem sabia. Mas assim, o Douglas, desde jovem, desde a infância, ele sempre foi muito assim ativo. E com o passar do tempo ele se formou, né? Estudou, se formou, e aí ele falava sempre bastante de conseguir o passaporte. Eu, assim, na minha vida que eu levava, era normal, era ser brasileiro, sem coisas de viajar para fora. Então quem sempre teve essa curiosidade, esse interesse de ter esse passaporte e falava para nós, pai, vamos fazer o passaporte italiano, sempre foi o Douglas. Ele sempre foi desbravador. Eu sempre falava para ele, quando a gente conversava assim sobre a vida, sobre a vivência, eu sempre falo para ele que viver sem fronteiras, filho, sem fronteiras. Muito pouco. Ele faleceu quando eu tinha quase 4 anos. Tenho mais lembrança dos meus pais contando que eu era muito grudado nele. Que eu era muito próximo, né? Bom, eu sou criado no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu lembro muito de colher uva, eu lembro muito de fazer vinho, de tomar vinho doce, de tomar muito chimarrão com os meus nonos, com os meus, né, tios, avós ali, que é a tia Maria, por exemplo, tio Beneto, que são tios mais próximos. E lembro que a minha tia, por exemplo, blasfemando muito em italiano, falando muita besteira em italiano, né? Eu acho que, assim, muita comida caseira de fogão, muita coisa, muita polenta, muito macarrão, muito frango, muita sopa de agnolini. Então, são umas coisas que eu tenho muito, assim, na minha infância, contando que eles tiveram um moinho, por exemplo. Então, meu avô teve um moinho, então dessas histórias deles contarem no moinho, de fazer farinha, várias coisas ali, trazendo pro lado empreendedor e tomar muito vinho. Isso é uma coisa que, enfim, acho que é um elo que tem muito forte da nossa família com o vinho. A gente gosta muito de um bom vinho. Há um mês atrás, o meu sobrinho, o Vinícius, que também conseguiu o passaporte com o Douglas, encaixou ele ali. Ele teve lá na Itália e ele fez um vídeo lá da comunidade onde que morava o Pasquale e tudo. Então isso aí também despertou uma curiosidade da gente ir lá para a Itália, ver aonde que meus antepassados eram, tudo. Isso aí despertou. Que nem o Douglas colocou, né, que ele tinha interesse em morar na Itália e tem interesse ainda. E também, como ele falou, da questão da migração, né, da coragem que os nossos antepassados tiveram de sair de lá da Itália e vir para cá, né. Essa coragem aí, parece que dá assim uma vontade da gente de superar os desafios, se espelhando neles, né? Que eles tiveram essa coragem de sair lá da Itália, que eram lá, nasceram lá e tudo, para vir para a América. Eu fui para Veneza, que é muito próximo, mas eu não cheguei na Comune na época. Foi na cidade de Castelminho, que antigamente chamava Brusaporco, que é a cidade onde a família nasceu, é as raízes mesmo. Mas eu tenho muita vontade de ir para lá. Espero ano que vem, ou esse ano, quem sabe, ir com os meus pais para Itália, pra gente fazer a rota do vinho lá, e aí, quem sabe, passar lá para conhecer a cidade também, para ver se a gente encontra algum parente por lá. Ah, sim, muito. Ele sempre foi desbravador, assim. Quando ele começou a falar de fazer passaporte, até sei lá para que passaporte, né? Mas como ele colocou, né, a importância de ter um passaporte, né, de ter essa liberdade. Vamos descobrir as raízes. É algo que muda uma percepção da vida, parece que é uma coisa que tira uma nuvem, né? Acho que é importante. Descobrir essa história também é uma forma de homenagear e respeitar, honrar quem veio. Se a gente no Brasil hoje, a maior comunidade, né, uma das maiores comunidades, que é a segunda, ou a maior comunidade de italianos fora do mundo, é porque alguém um dia, no auge do século XVIII, ali, XIX, conseguiu ter essa coragem de fazer e construir as coisas. Então, acho que isso é algo que a gente precisa honrar. Então, acho que ter o passaporte também é uma forma de representar e honrar essas pessoas. História que eles fizeram pela gente.